judeu comunista? Tem. Tem judeu fascista? Tem. Claro que tem. Tem judeu ateu? Tem. Tem parente bom, tem parente ruim, tem povo, amigo plural, que te trai, sabe? tem Como qualquer povo. Claro, então, exato. quem fica com esse estereótipo pegou na ignorância acadêmica e virou esse discurso do judeu colonial, como colonialista. Brava Executive Search apresenta Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, em sua terceira temporada, podcast que vocês já sabem, fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Os nossos episódios, vocês também já sabem, vão ao ar todas as terças-feiras, às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube. E os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. A gente também está com uma novidade, que quem acompanha vê que todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, no Spotify, a gente lança agora o Café com Sal Expresso. O que é o Café com Sal Expresso? É um programa só de áudio, rápido, curto, direto ao ponto, que trata de carreira e mercado de trabalho, em que você pode mandar uma pergunta sua sobre esses temas e a nossa produção seleciona as 3 melhores para que eu responda diretamente para vocês. Então, se você tem interesse de mandar uma pergunta tua sobre carreira, sobre mercado de trabalho, manda no nosso WhatsApp oficial, que é o 11 99715 0018. Se puder também, você que acompanha ou conhece gente que gostaria desses temas, compartilha com os teus amigos, segue o nosso canal, ativa lá o sininho, como todo mundo diz, que é isso que faz o nosso material se manter vivo e relevante. Aliás, falando em se manter vivo, a gente aproveita para agradecer os nossos apoiadores. A Brava Executive Search, que é uma empresa de recrutamento 100% dedicada aos mercados jurídico, de RH, de tax e de finanças. E as informações sobre a Brava você consegue encontrar no www.gobrava.com.br, onde você vai ter o prazer de recrutar comigo. Olha só que legal, né? Não dá para menosprezar esse tipo de coisa. E o nosso apoiador também, que é o Venturos, esse instituto 100% brasileiro de desenvolvimento, pesquisa e inovação tecnológica. É encantador você visitar o Venturos e vira e mexe, eu estou lá. Aliás, o Venturos está completando 30 anos esse ano. Estarei aí com a turma do Venturos, se Deus quiser, logo em breve, se não me engano, em setembro. E queria agradecer também o pessoal do Venturos e mandar um abraço para o João Maia e para a Mariana Ventola. Se você quer dar uma temperada no teu negócio, trazer avanços para o teu business, do ponto de vista tecnológico e de inovação, entre em contato com o pessoal do Venturos. Eles são realmente diferenciados, trabalham com as principais marcas em telecomunicações, em desenvolvimento no ambiente de medicina. Se você quer desenvolver, por exemplo, um e-commerce, um aplicativo para o teu business, fala com a turma do Venturos, porque eles são craques nisso. Para mais informações, www.venturos.org. E por fim, hoje a gente está, como sempre, degustando mais uma bebida funcional, hoje um chá de hibisco com fibras do pessoal da Life Mix. Um abraço, Daniel Feferbaum e equipe, obrigado pelo apoio de sempre. Se você quer temperar também teu dia a dia e tua família com uma bebida que tem uma puxada, vamos dizer assim, uma pegada de bem-estar, e tem uma preocupação gigantesca por trás com nutricionistas, nutrólogos, médicos, para colocar o melhor produto na tua mesa, vai atrás da Life Mix. É um produto excelente que a gente aqui em casa toma todo dia, em tudo quanto é momento, fora água, claro, porque a gente tem que sempre se hidratar, água ninguém nega. Para maiores informações também www.lifemix.com.br. Bom, chega de mais apresentações. Hoje a gente tem um convidado, claro, de honra, que é o Caio Blinder. Quem não conhece o Caio Blinder já deve ter visto em algum lugar, né? E com certeza o conhece. Ele temperou as minhas noites. Hoje eu estou falando temperou muito, né? Engraçado, acho que eu estou com fome, deve ser o horário da gravação. Mas ele vivia na nossa tela em inúmeros programas de TV. Ele é jornalista que passou pelas mídias, principais mídias do Brasil e do mundo. Mas a gente via sempre ele naquela bancada que bate ainda muita saudade do Manhattan Connection, né? A gente que cresceu querendo saber de mundo, de política, de economia, aquilo era a nossa fonte, vamos dizer assim, de informações fidedignas e bacanas de gente que tinha exposição multicultural, um olhar de mundo diferenciado, e ele sempre nessa bancada. Então é uma honra receber você, Caio Blinder, aqui na minha casa, como dizem a turma, na minha goma, não é assim que o pessoal fala? Então é um prazer te receber para a gente falar não só da tua trajetória, mas dos desafios que o mundo atual nos oferece. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Fábio. Primeiro, eu te contratei já.
isso aqui é tempo real, você não tropeçou nenhuma vez. Não tropecei, falei, são uns temperados, mas deve ser o apetite. Eu jamais faria isso. Me arranja um bico aí, Caio, pelo amor de Deus, estou precisando. Tá difícil. Eu estou impressionado. Não tá fácil. Você que tem que puxar meu saco, eu estou fazendo o contrário, eu estou elogiando. Mas sabe qual é o melhor de tudo isso? Tá gravado. Tá gravado. Eu vou poder mostrar para a família inteira isso daí, para os amigos, para todo mundo. Imagina, obrigado. Então, olha, eu estava impressionado, falei, cadê o teleprompter? Não tem teleprompter, ele está na bucha. É paixão. Eu procurei, cadê o teleprompter? Não estava, não, é muito pequenininho, não tem jeito. Não tinha. É paixão mesmo. Parabéns. Falando em paixão, né? O que a gente é na vida sem as nossas paixões, mas também sem honrar as nossas origens, né? Eu tenho muita curiosidade de saber, entre aspas, de que buraco você veio, que você é da colônia judaica, assim como eu, e a colônia judaica, né, se espalhou pelo mundo por diversos motivos. Tem gente que acha que a vida nossa começou, como nos tempos atuais, só na Segunda Guerra Mundial, né? Acho que os nossos problemas são bem anteriores a isso. E a gente foi espalhado pelo mundo por diversos motivos. Como é que os Blinder vieram parar aqui no Brasil? Os Kreisers e os Blinders. Os Kreisers e os Blinders. No meu caso, os Zeitz e o Salom. Tá vendo? Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer. Exato, os dois pelo lados, amor de né? Deus. Beijo para toda a família. Não, todo mundo veio do lugar que é um buraco hoje, que é a Ucrânia. Pois é, todo mundo veio da fronteira Ucrânia com Moldávia, né? Meu pai que dizia, meu querido Davi, falava assim, que azar, a gente da Ucrânia, da Moldávia, nunca vão entrar na União Europeia. Os buracos, Moldávia é literalmente um buraco, você falando em buraco, exatamente. Buraco da Europa, coitado. A Ucrânia, guerra civil, invadida pela Rússia, sabe? Aquela ocupação, negócio horroroso. Minha família é daquela região, dos dois lados, ali bem na fronteira, né? E já alguns se conheciam na Europa e todo mundo veio para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial. Assim, todo mundo chegou nos anos 20. Antes da minha família. Uma parte veio boa parte para São Paulo e um quarto mineiro, para Belo Horizonte. Olha só. Então, meus bisavós, eu tenho um lado mineiro da família, o resto é tudo O Rameu, Bom Retiro, Barra Funda. Olha só, então tem um quê mineiro? Vai ver que foi por isso que veio essa questão do tempero. Pode ser isso. Então, direto do Bom Retiro. Bom Sim, Retiro, eu Barra nasci no Funda. Bom Retiro. Meu pai nasceu na Barra Funda. É? Bom Retiro onde? Rua Prates, em frente ao Jardim da Luz. Quem não conhece? Um dia eu vou contar, se tivesse tempo, eu conto uma história, uma conversa que tive com o João Dória, quando era prefeito, estava na Rádio Jovem Pan, e eu ia entrar no ar de manhã, tinha que entrevistar, ele era prefeito, o governador, não me lembro mais, essa história é boa, vale a pena ser um pouco caótico. Claro. E aí eu ia entrar no ar, e então alguém perguntou uma coisa pro Dória, esperando minha vez de perguntar alguma coisa de, sei lá, de política, sei lá o que era, tudo ao vivo. Aí ele falou, não, mas eu quero homenagear a colônia coreana em São Paulo, que agora é no Bom Retiro, e eu estou pensando em chamar o Bom Retiro de Koreatown, né? Aí, na hora que eu ia fazer minha pergunta, eu mudei e falei, não, prefeito, governador, eu não me lembro o que era, né? Eu nasci no Bom Retiro, não pode trocar o nome do bairro. Isso não se faz. Não se faz. Depois ficou... E aí eu descobri, passou um tempo, a Rua Prata chama Coreia Prates. Coreia Prates? Tá vendo? Eu não sabia disso. Agora é boliviano, né? Quando eu nasci era metade judaica e metade italiana, né? Eu frequentei bem as pizzarias do lado... Ou seja, italiano. Pelo menos ali conseguiu-se o two-state solution. Então eu sou um judeu do Bom Retiro, minha vida era no gueto. Eu nasci ali no Bom Retiro, estudei no Bom Retiro, no antigo Colégio Renascença. Minha vida era Rua Prates. Sim. Né? E fazer uma confissão, eu tenho duas turmas. Uma das minhas turmas são meus colegas de jardim da infância ainda. Tenho 5 amigos de infância. Caramba, vocês têm contato deles? Estamos juntos. E eles vivem onde? Todos no Brasil, não? Todo mundo, só eu fora. Sou o único você gringo. Fora. Hoje já teve gente que viveu fora, tudo mora aqui. Aí tem as assembleias para decidir onde que nós vamos almoçar ou jantar. Primeiro decide almoço, jantar e tal. A gente vai no Bom Retiro, às vezes ainda tem outro lugar, né? Mas todo mundo fez migração para mais ou menos para Higienópolis, né? Todo mundo foi subindo na vida. Não tão longe, mas... Não tão longe, então a gente decidimos que vamos no Jardim de Nápoles. Ah, sim, bom. Bem tradicional. Passamos 2 dias debatendo, sabe? Assembleia estudantil. É porque não vai desagradar ninguém se você for o Jardim de Nápoles. Não. Mas vamos no Monte Verde, às vezes, na Barra do Tibagi. Então, você falou em buraco. Você é de São Paulo? Sou. Nasceu onde? Higienópolis. Ah, você já nasceu... Já teve o upgrade? Já estava melhor. Já o upgrade. Já foi um upgrade. Nasci na Veiga Filho. Ah, tá vendo? Eu depois morei na Brasília Machado. Ou do lado. Depois quando teve o upgrade. Sim. Mas a gente ia comer no Bom Retiro, no Buraco da Sara. Buraco da Sara? O nome técnico era Bistrô Sara, mas era um buraco que você descia. Sabe que não me é estranho esse nome? Será que meus pais não iam? Iam, claro que ia. Era comida judaica, que tinha ali no antigo, naquele chamado Platzale, que é a esquina, que todos os
Meu avô ia lá. Acho que é lá que eu comi os mishmash da vida. Tudo, tudo lá. Tudo isso. E aquele sorvete que só tinha lá. Tudo. A doceira Europa, na Rua Ribeiro. Charlotte? Charlotte era na pizzaria Montenegro. Isso. Olha que viagem. Eu não vou perguntar a sua idade, mas você parece vê, que você o quase paladar, geração. não é porque a barba. Não, é porque a barba faz isso comigo. Todo mundo Tem tira uma sarro. memória. Isso É por causa da minha barba branca e a minha memória. Montenegro. Mas sabe por quê? Eu sou filho único e meus pais me tiveram muito tarde. E minha mãe perdeu algumas gestações ao longo do caminho. E depois não teve mais filho por questão de saúde. Então convivia com muito adulto. Quando você é filho único de pais de mais idade, então eu tenho a memória muito ativa disso. Minha memória do Montenegro era uma coisa incrível. Eu vim de uma família de imigrantes, né? Meu pai veio de família mais humilde que minha mãe. Meu pai nasceu na Barra Funda. A Maria Eduardo, minha mãe já nasceu melhor. Teu pai nasceu onde? Na Barra Funda. No Eduardo Prado? Como você sabe? Não, você ia falar Eduardo. Eduardo Prado. Porque minha mãe morava no Eduardo Prado. E o meu avô... Você está brincando. Meu pai nasceu no Eduardo Prado. Alameda Eduardo Prado. A minha mãe também. Tá vendo? No Sobrado. Não, meu pai nasceu num cortiço. Pequeno detalhe. Você nasceu melhor, tá vendo? Tudo na tua vida deu. Tua mãe já você nasceu tá em se dando mal. Sobrado. Toma Life Mix pra você melhorar. Mas só para acabar essa brincadeira rápida, então a gente tinha muito criança no Montenegro, domingo à noite, comer pizza no Montenegro, aquela pizza fininha. Aí a gente sentava na mesa, eu, meu irmão, minha irmã, meus pais, decretos Davi Blinder. Couvert ou sobremesa? Tinha um orçamento. Ou a gente vai pedir couvert ou vai pedir sobremesa. Era Charlotte, claro. A gente não comia. Não pegava couvert. Tinha que segurar a fome. Porque o couvert faz vítima quem está com fome. Começo de vida, todo mundo assim, sabe? Até as coisas se aceitarem. O meu avô tinha farmácia na Barão de Limeira. Barão de Limeira? É o seu Júlio da Droga Limeira. Seu Júlio? Juro. Oi. Meu avô. Conhecia meus avós. Não, ele conhecia todo mundo. A farmácia do seu Júlio. A farmácia do seu Júlio. Faleceu com 104 anos. Essa conversa juro. é muito louca. Claro que eu conheço a farmácia do seu Júlio. Chaves, essa claro que eu conheço desse pessoal. Então, e eu ia com ele mais velho, para passear, passavam as pessoas e ele falava, conheço essa bunda, hein? Porque ele dava injeção. Claro que eu conheço a farmácia do seu Júlio. Ele tratava todo mundo. Injeção, ampola. Exato. Ele conhecia todo mundo pela bunda, ele dizia. Não, eu não frequentava a farmácia, porque meus avós... Exato. Meus avós moraram lá até muito tempo. Eu já tinha uns 12, 13 anos, eles da Eduardo Prado foram para uma ruazinha Camerino, um sobrado. A mãe do meu pai... Não, os meus tios-avós moravam na Camerino. Ah, você está brincando. Juro, e todo mundo andava de carrinho de rolimã e descendo na Camerino. Eu também fiz Juro. Fiz tudo isso com você. Juro. Que loucura. Agora que você me Samuel, conhece. Agora que você tia me conhece. Ida. Agora que você me conhece. Que são os pais das minhas tias, tia Sara. Não foi nada combinado essa conversa. Não, tudo, olha, tá ótimo. Tá rolando. Não, na Camerino. Nossa. Domingo, aliás, um beijo. Tata, Sara, todo mundo. Tinha Dona Lhuba. Tinha a Rosinha, Dona Lhuba. Oi, velho, como diria minha avó. Dona Lhuba, era na casa dela que a gente ia. Você tá brincando. Ficava colecionando. Desculpa, com os meus primos, você Renato. Falou conversa intimista, quantos anos você tem? Eu tenho 47. Acho que é muito novo, eu tenho 67, então você é uma outra geração. Sim, mas eu vivia lá. Que loucura. Minha mãe só falava da Lhuba, e a gente ia lá com os meus primos, Renato, Eugênia, Lieberman. Você tem ainda mais... Lieberman, quem? Do Henrique Lieberman? Era o tio Luiz. Nossa. Já faleceu. Essa conversa está muito louca. Tá no bairro. E aí, gueto, não é bairro, a gente ficava pegando tatu-bola no jardim dela. Tudo isso. Para colecionar. Que loucura. E descia de rolimã, Se você brincava, tiver jogava bola da, na rua. Da geração acima da tua, pergunta dos Blinders. Dona Mânia e seu Marcos. Meu avô Marcos e minha avó Mânia. Os pais do meu pai Davi. E a família da minha mãe, que era do seu Júlio, da farmácia, é o sobrenome Zaitz. Sim, claro. Porque minha mãe é Olga Zaitz, tinha falecida. Que loucura. Virou Olga. E casou com o René, que é meu pai, que foi um grande jogador de basquete. Do Corinthians, do Fluminense. Já sei tudo. Então, meu pai é o René. Já conheci tua vida. Meu pai está vivo. Minha mãe já faleceu, infelizmente. Fala com teu pai, da família Blinder. Pergunta. Porque a infância da minha mãe, tia Zilda, toda essa turma aí. Tio Samuel, tia Aninha, tio Jaime, vovô Jaime, a gente chamava na época. A família toda vai ver isso aí. E falando em carreira, depois eu passei muitos anos na minha vida na Barão de Limeira na Folha, né? Na Folha, claro, exatamente. A minha vida sim, é tudo um entorno ali. E como é que você foi parar no jornalismo? Já era um sonho de moleque? Como é que você se conectou com isso? Eu, muito novinho, eu era tarado por notícias. Sempre gostei de... E escrevia bem? Escrevia. Nunca aprendi a fazer conta e escrever. Nunca aprendi matemática. Normalmente o moleque não escreve bem. A pessoa fala que a menina escreve melhor. Primeiro faz muita cartinha. Você sempre escreveu bem. Sempre fui fascinado por história, leitura, sempre muito desde criança.
E gostava, era uma coisa bizarra, eu gostava de ler jornal já, de criança. Já gostava de ler Sabe? jornal. E eram conversas que tinham na mesa, por exemplo, no jantar, no almoço, que te estimulavam a falar de história? Porque família de imigrante vive muito história na veia, né? Eu tenho aquelas famosas histórias. Eu nasci em 57 e você pode me perguntar onde você estava quando o Kennedy foi assassinado. Eu me lembro. Eu estava vendo o Repórter Esso. Olha só. Eu vi o repórter, eu acompanhava noticiário nessa idade, com 6, 7 anos, e comecei a ler muito cedo, mas não só literatura e não ficção, mas eu lia revista e jornal. Por exemplo, meu pai trazia em casa, eu sou muito grato ao Jornal da Tarde, que era uma revolução gráfica. Que na verdade era a paixão do meu pai, era o Jornal da Tarde. Exatamente. Então eu era moleque, eu já li o Jornal da Tarde. Eu era assíduo leitor de jornal desde criança. Eu nunca tive dúvidas profissionais. Assim, legal, né? Eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Isso é uma benção. Total. Contra a vontade do meu pai. Vai morrer de fome, vai não sei o quê. Meu pai me amolou, não sei o quê. É médico, advogado. Eu tentei tudo isso aí. É? Entrei na GV, um mês de GV, aula Detestou. de cálculo. Hã? Detestou. Eu larguei depois de um mês a GV. Meu pai me pressionou, aí eu fiz Largo de São Francisco, eu entrei, também larguei. Eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar muito cedo. Eu já estou naquela fase, não como começou sua carreira, como terminou sua carreira. Eu tenho quase 50 anos de jornalismo. Sim. Eu já trabalho desde 17 anos. Caramba. Então eu já estava... Eu entrei na São Francisco, larguei no segundo ano. Também não se identificou. Olha, eu gostava. No fim, minha filha virou uma advogada. A minha filha mais nova é advogada. Eu não queria que ela fosse jornalista também. Achei que ela ia morrer de fome. As gerações. Você vê como é que é. Você vê tudo. Eu posso, você meu pai não. não sabe. Igualzinho, sabe? Eu contava, mas igualzinho. O vovô Davi também, não sei o quê. Virou tudo que eu odiava no pai. Boa advogada, boa, sabe argumentar. Falou, você é igualzinho o vovô Davi. Sim. Mas no fim ela falou, não, eu acho que foi melhor. Porque aí é uma outra conversa, uma transição muito complicada na profissão. Ela está bem. Ela é advogada lá em Nova York e tal. Mas é isso aí, meu pai me encheu, mas eu larguei logo, estava trabalhando desde o começo. E minha vida volta sempre ao Bom Retiro, que meu primeiro emprego eu comecei na imprensa judaica de São Paulo. Isso é muito importante. Meu primeiro estágio não remunerado, meu primeiro emprego remunerado foi tudo na imprensa judaica de São Paulo. Quem estava à frente da imprensa judaica de São Paulo? Desculpa a ignorância. O meu primeiro emprego, eu trabalhei na Resenha Judaica, que era da congregação com Oscar Nimitz. Sim. Esse era o não remunerado. Estágio, estava no primeiro de faculdade, trabalhei lá e tal. E meu primeiro emprego com carteira de trabalho foi numa revista que chamava Shalom, na Rua da Graça. O conselho editorial era formado por Alberto Dines, o Jacó Ginsburg, que era meu vizinho do edifício Alasca, na Rua Prates, um grande intelectual, dono da editora Perspectiva, Moacir Scliar, meu grande amigo que faleceu. Esses foram meus mentores. Olha só. Alberto Dines, sabe? Jedais. Sabe? Então eu comecei a trabalhar com meu parente afastado, Gilberto Dimenchá, que era um outro grande jornalista. Começamos juntos na revista Shalom, e de lá foi. Aí eu comecei, foi uma escola de jornalismo. Ele mora na Bahia ainda, não? Ele faleceu. Ele faleceu? Gilberto faleceu. Ah, não sabia. Faleceu. Câncer pancreático. Que coisa. Um negócio horrível. Ele morou na Bahia uma época, não foi? Mulher. Ele era casado com a irmã de um conhecido meu. Então era... Penido, família Penido. Muito... Gilberto, a gente cresceu junto, pela mesma idade. Eu não sabia, esqueci dessa informação. São meio aparentados e tal. E começamos juntos na revista Ele Shalom. foi um grande defensor da questão dos motoboys aqui em São Paulo. E aí eu saí do gueto, mas nunca deixei, até hoje, eu nunca deixei de colaborar para algum órgão de imprensa judaica no Brasil. Escrevo, chama Tribuna Judaica, do meu amigo Joel, que abriu com o Oscar Nimitz, que faleceu. Aí eu saí de lá e foi indo, mas eu sempre quis ser jornalista, eu nunca tive dúvidas sobre a profissão. Eu sempre gostei, animados. E muito uma coisa curiosa, que é uma coisa judaica, sabe, negócio de carreira, que judeu é uma pessoa meio cosmopolita, sabe? A família veio de algum lugar, é ligado à história, identidade. Então, sempre trabalhei basicamente nessa área de assuntos internacionais, de política internacional, sempre foi minha área. Quando eu precisava ter esporte, política, variedades, mas eu consegui basicamente ao longo de 50 anos mais ou menos ficar concentrado nessa área, que eu sou especialista, depois estudei também, vida acadêmica um pouco e tal. E depois foi indo, aí deslanchou, foi fácil, aí entrei na imprensa, grande imprensa, trabalhei. Eu já fui contratado e demitido por todos os órgãos da imprensa brasileira. Trabalhei na... Mas porque é uma dinâmica do jornalismo normal, também, normal, né? Isso é normal nessa carreira.
Teve a Bandeirantes, né? Aí trabalhei em Campinas uma época, aí Folha, minha escola foi a Folha, realmente, com Otavinho Frias Filho, que foi minha grande vantagem do direito. Eu era colega de faculdade do Otavinho Frias Filho. Né? E essa redação tinha algo de especial, de diferente? Da Folha, sim. Eu peguei uma época, entrei na Folha em 80, foi a transição da abertura política. E a Folha foi o jornal que mais ou menos começou a... Tomou essa frente. Tomou essa frente. Da abertura, das diretas já, sabe? E Otavinho... De cutucar um pouco mais. Faleceu também, como Gilberto, mesmo câncer pancreático. Ou seja, essa geração nova, que a gente chamava os Menudos na época, a gente é velho, era os Menudos. Eu era moleque. Eu fui no show dos Menudos, hein? Experiência horrorosa, uma chuva, uma demora. A gente era moleque, eu tenho idade, nós nascemos em 57, então eu virei editor da Folha muito novo, era editor internacional, fiz carreira na Folha há muito tempo. Depois fui andando, estive nos Estados Unidos, estudei, voltei, aí trabalhei em tudo. Você tinha desejo de morar no exterior já nessa época, não? Sempre Obviamente você tinha sua paixão pelo mundo. Sempre me interessou. Aí eu fui a primeira vez estudar, eu sou uma família, coisa mais vira-lata, eclética do que a minha família, impossível, porque eu fui estudar a primeira vez, fazer um mestrado em política, conheci minha mulher na faculdade que tinha vindo das Filipinas, Aí, isso é que é um mishmash. Total. Para preencher o censo americano. Não sabe, mishmash é uma mistura. Aquelas perguntas do censo americano, aí escreve outros, porque não não tem categoria para nenhuma. Chamada raça impura mesmo, vira-lata. E aí, fiquei nos Estados Unidos um tempo, fiz um mestrado, mas faz tempo isso. Aí, minha mulher topou vir para o Brasil comigo. Olha, maluca. Corajosa. Aí fui para Higienópolis, aí fui morar em Higienópolis. Para a República de Higienópolis. A República de Higienópolis, né? Diunópolis, né? Como se diz, né? Ou Higienópolis. E de Higienópolis também. E voltei para a Folha, fiquei na Folha um tempo, mas aí também não quis ir embora. Eu sempre tive essa inquietude. Eu gosto de jornalismo e de política internacional, relações internacionais, como o mundo funciona. Geopolítica. Tudo isso. Aí eu falei, vou fazer o doutorado. Eu tinha feito o mestrado. Em 89, eu convenci minha mulher para a gente ficar 4 anos, só 36. Não planeje isso na vida. Fomos embora em 89. Você lembra quando o Collor e o Lula estavam disputando a eleição? Eu lembro. Eu fui embora naquela época. Eu amava, né? Bom, era novo, mas eu amava as propagandas eleitorais, porque era de enlouquecer, era um circo. Eu perdi isso, eu saí um pouco antes. Eu tinha feito coisas legais antes, eu ganhei uma bolsa, fiquei uma época... 9 meses andando de van nos Estados Unidos com um grupo de 12 jornais estrangeiros. Nossa. Eu cobri 38 estados, mandando matérias para a Folha. Gente do mundo inteiro. Mundo inteiro. Um negócio, uma experiência antropológica. Isso vale um livro, hein? Teve um livro. Eu escrevi. Teve um livro. Uma experiência zootécnica, zoológica, porque era um negócio assim, todos os continentes, todas as religiões, todas as ideias políticas. É um desafio de tolerância que às vezes ela dava... claro. A van parava no meio da estrada e 2 caras, o francês e o nigeriano, se pegaram de porrada no meio do Arizona, do deserto. Se o pessoal acha a convivência naquela casa luxuosa do Big Brother difícil, imagina dentro de uma van. 2 vans de carro pelos road trip. E aí eu resolvi justamente fazer o doutorado. Me arrependi quando comecei a ver que estava errado. Eu gostava de jornalismo. E aí aconteceu aquela coisa maluca. Eu estava fazendo doutorado, comecei a dar aula de relações internacionais. Onde? Eu estava em Notre Dame, perto de Chicago. Sim. Né? Uma universidade tradicional. Boa. E Irishman. Minha filha mais nova... Fighting Irish, parabéns. Fighting Irish, boa. Né? Go Irish, boa. E aí eu escrevi a minha tese e virar doutor quando o meu ex-subordinado, Paulo Franz, da Folha de São Paulo, e o Lucas Mendes resolveram fazer o Manhattan Connection. E me convidaram para integrar a bancada original desde o começo. Sim. Isso é 93. A idade da minha filha, mais nova. A Ana, que nasceu lá. E aí 2 anos eu fiquei na ponte aérea. Eu vinha toda semana gravar. Eu falei, quer saber? Que loucura, hein? A minha mãe também, não sei o quê. Ela estudou também. Falou, vamos mudar para Nova York. Aí nós mudamos em 94. Nunca morei em Nova York. Nova York é para muita gente muito pobre e muito rica. Eu morava em New Jersey, sempre moro há 31 anos em New Jersey. Onde lá? Eu tenho amigos que moram lá. Aonde? Você vai deixar assustado, nós temos muita coisa em comum. Você lembra o nome dos lugares, mais ou menos? Não, é perto de Newark, mas... Não, eu moro mais ao norte. Mais ao norte. Mais ao norte.
Mas quase, ia ser demais. Se você É um falasse- lugar frio, hein, Caio? Hã? É frio, mas em breaking news, todo mundo já sabe, daqui um mês estou mudando para a Flórida. Breaking news. Processo de uma piada trumpista em autodeportação. Nós estamos... Não, coisa de... ficando velha. Minha mulher está aposentando. se entregando Minha ao mulher inimigo. está se aposentando, professora. E eu já... Tá fazendo o êxodo Normal. Eu, assim, que todo americano da, faz. Da quarta Posso idade. falar? É o, Da teu, quarta idade. é o teu atestado de gringo esse. Total. Que você vai mudar para a Flórida nessa Olha, etapa de vida. gringo, mas é curioso. Eu tenho eu estou totalmente à vontade em 3 culturas: judaica, brasileira e americana. Olha. Eu trafego culturalmente, emocionalmente, assim, totalmente à vontade. Até porque você é uma pessoa plural, Total, claramente. totalmente plural. É isso aí. 100%. Sabe? Totalmente, eu estou totalmente à vontade nas minhas Porque identidades. assim, sempre quando eu vejo seus comentários e seus takes, não dá para não notar o como você é empático em relação às coisas. Acho que você tem uma facilidade grande de se colocar no lugar de quem não necessariamente concordando com o que aquela pessoa está falando. Boa Mas sacada. você consegue ver o ângulo. Já te elogiei 2 vezes, hein? Chega, né? Daqui a pouco, hein? Temos que chegar no 7, cabalístico. Hein? E é isso, É eu isso. vejo muito isso nos teus Tem que takes. ver. Acho que sempre muito Tem me que ver. atraiu, assim. Então, você não concorda com o cara, É. né? Então, assim, um negócio que é conhecido, assim, por exemplo, Trump é um cara que você não, né? Seja a pessoa dele, as políticas dele, etc Certo. e tal, mas você consegue entender de onde que ele está puxando Tem a aquilo, parte por conhecer pessoal, o histórico concordo, do cara. pessoal, e tem uma coisa minha de profissionalismo, sabe? Eu acho que eu posso ter opiniões, mas eu tenho que tentar entender fenômenos, como jornalista, sabe? No meu trabalho. Então, meu trabalho, eu não sou um panfletário, sabe? Nas redes sociais eu sou até um pouco mais extrovertido para mim. Mas em termos profissionais, como analista, na televisão, rádio, podcast, eu tenho que tentar por que o Trump tem apoio. Que, de certa forma, entre aspas, o juramento que o médico faz, que o advogado faz da profissão. Eu sempre estou, não tem nenhum problema em fazer isso. E muito importante, você fala em empreendedorismo, por exemplo, um bom jornalista faz uma coisa que é essencial, assume os erros. Por exemplo, um dos grandes acertos profissionais de tentar sacar as coisas da minha vida, eu saquei Obama, por exemplo. Lá atrás, eu achei esse cara, eu apostei no Obama. Análise política. Ele estava em que etapa de vida? Ele era um senador ainda no começo de carreira. A gente sabia que ele ia ser um fenômeno, mas eu falei, esse cara vai ser presidente. Eu acertei e tal. E eu errei com o Trump. Eu subestimei o Trump. Eu achei que ele era um pateta, apresentador de Esse cara é um louco. Eu errei. Está fazendo circo, mas não vai Exatamente, chegar a lugar nenhum. eu errei. Isso me deu humildade para... Como errei, eu quero entender melhor esse cara. Porque era fundamental. Eu tenho que ser honesto. Porque de um outro ângulo é um fenômeno também. Evidente que é um fenômeno. Eu tenho que entender como esse cara está aí. Esse cara, E voltou ao poder. Então, assim, qualquer profissão você tem que ter essa capacidade de autocorreção. Você está dando dicas valiosas para quem, obviamente, não só persegue quer entrar no mercado de trabalho, se apaixona por um tema, já definiu cedo o que quer ser, mas, por exemplo, para quem tem ambições dentro do jornalismo, está cursando jornalismo, etc. e tal. Quando você entrou, obviamente, a atividade apresentava certos desafios. Hoje o mundo, eu não gosto de falar assim, o mundo está melhor, está pior. O mundo está diferente, como sempre, vai mudando. Né? Quando você olha para o cenário que você entrou nessa atividade, para quem está entrando hoje nessa idade, qual é a areia movediça ou os perigos que esse profissional tem que estar esperto e olhar para não ter certos deslizes? Você sabe como é que é escrever? Se eu sei escrever? Como é que é escrever? Eu fui estagiário de Direito, eu tinha que fazer guia de DARF. Tá. Para dar Então você não... Por isso. Obrigado, viu, doutor Cláudio? Eu aprendi a escrever com... Eu trabalhei com máquina de escrever. Tinha que fazer guia de pagamento de DARF. Na Folha de São Paulo tinha um negócio chamado... Imagine, como é fácil você tem que escrever uma coisa. Você chama boy ainda, office boy. Os boys falam, sobe no banco de dados e pega as pastas. Você é advogado, você entende. Claro. Para a gente fazer a pesquisa sobre o assunto X. Então, os desafios da profissão era essa dificuldade para colher informação. O acesso à informação. Eu tinha que pedir permissão do secretário de redação, nos anos 80, para fazer uma ligação para o exterior, porque era caro. Isso. Olha. Eu comecei assim no jornalismo. Você tem que pedir permissão para fazer uma ligação para o exterior. Impensável hoje. Eu me lembro do dia que o seu Frias, seu velho seu Frias, né, o pai do Otavinho, chamou todos, eu era editor, né, e falou, vem aqui, todo mundo chamando a redação, tinha uma máquina, ele virou, isso é um fac-símile.
E chegou o cara e falou, vocês têm 3 meses agora para aprender a usar computador. Sabe, eu peguei essa transição, eu já era editor, a agonia que a gente tinha, eu nunca fui um cara muito esperto em tecnologia, tinha que aprender na porrada. Então, eu peguei essa transição, sabe? E, de certa maneira, ficou muito fácil a profissão, nesse sentido. Mas, em contrapartida, ela ceifou nossa profissão, que está chegando, obviamente, na fase da inteligência artificial. Hoje em dia, logo, logo, o meu talento para escrever, da minha burrice natural ou inteligência natural, vai ter uma máquina que faz essa porcaria que eu escrevo. Mas quando a gente fala de rede social, por exemplo, é um mundo completamente do que você viveu lá atrás. Certo. Hoje a rede social, como tudo na vida, tem pelo menos 2 lados. Pelo menos. A gente tem uma questão de você atingir mais pessoas, que você conseguir o imediatismo da notícia, no momento em que ela sai, né? E também poder corrigi-la, porque você pode tirar. Claro. Né? Tudo bem que alguém pode printar, etc. Mas, dessa forma você pode remover. Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente ultra complexo, onde você tem qualquer um pode dar notícia. Pode. Não com categoria, não com lastro, não com confiabilidade, não e talvez sem mais, fonte. Não tem mais a porteira, né? Que a gente chama. Não tem mais a Não porteira. tem mais a o gate, porteira. que chama de. Né? Os gatekeepers. Não tem mais o gate. E de uma exposição à pancada que Total. o jornalista tem, ou que quem escreve, Você que é tem um que negócio... você tem que ter uma boa estrutura. É difícil, né? Porque, por exemplo, eu fico imaginando, vamos transformar para o mundo do esporte, que eu sou apaixonado por Sei, esporte. Minha vida foi basquete. Então, sei lá, o Michael Jordan, em dado momento, você que mora nos Estados Unidos também acompanha a trajetória do Michael, quem que não acompanhou? Eu era Chicago Bulls, eu morava... Então, eu sou Chicago Bulls 100%. Meu filho tira sarro. Eu peguei... Chicago Bulls não ganha de ninguém. Eu sou privilegiado. Eu sou santista por causa do Pelé de criança. E depois, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu peguei o Michael viúva Jordan. dos dois. Sabe? Exatamente. É dureza, é verdade. Belíssima comparação. Órfão. Exatamente. E aí o Michael Jordan, em dado momento, no seu auge, ele se aposenta, porque ele não suporta mais... Ele não conseguia sair na rua. Aliás, ele não consegue sair na rua até hoje. É um fenômeno, né? Mas faz parte, né? Faz parte, mas ele largou aquilo porque a fama do cara era tamanha que o cara largou aquilo. Depois foi pro beisebol, teve a questão do pai e aí ele voltou. Claro. Mas, por exemplo, os jogadores da atualidade têm que lidar com rede social. O cara é vigiado o tempo todo. Você pega o João Fonseca, o atleta agora, tudo que o cara faz é vigiado o tempo todo. Não tem mais, assim, você não tem mais privacidade. Não tem privacidade. Acabou a privacidade. Hoje em dia, se você é uma pessoa pública, você é público. Literalmente, não tem mais privacidade. Não tem. Para quem vai trabalhar com jornalismo, não é mais fácil hoje cair em certas ciladas por causa desse Total, ambiente? facilmente. E você tem que ser muito esperto, porque você, dos dois lados, para montar armadilha e para cair em armadilha, sabe? Especialmente em momentos vertiginosos de fatos, você tem que saber depurar o que é importante, o que não é importante, o que é ruído, o que é substantivo. Você tem que ter um certo critério. Então, tem que ter experiência, tem que ter a porteira, porque as pessoas são expostas a tudo e elas caem muito fácil. Rede social é uma coisa muito perigosa, é uma bênção. Eu acho que tem, como você falou, tem os vários lados. Sabe? Eu acho que a tendência é melhorar. Eu acho que é melhorar. Como melhora isso? A sociedade como um todo melhora ou regula-se o que é colocado ali? Regulamentação é uma palavra preocupante para mim, porque eu também acho. Você associa com censura, exato, sabe? Mas eu acho que você não vai escapar, do outro lado, de castas bem informadas e castas não informadas. Você, dependendo que você está numa certa posição profissional, então você fala em rede social, então você pega, por exemplo, uma área mais corporativa, uma área mais de um CEO. O cara vai querer ler, por exemplo, você vai confiar mais no Financial Times ou no teu primo que tem o WhatsApp? Ou no que está rolando no WhatsApp da família. Então, mas para você ter uma informação de primeira categoria, custa caro. Você apurar, você processar, você colher informação, custa caro. Então, para você ter acesso à informação, você tem que pagar. Então, você acha que a gente vai mais para uma questão de assinatura e isso vai acabar sendo uma curadoria natural? Total, mas para uma camada. Essa camada, quem tem acesso, quem tem grana para pagar assinaturas, para, sabe, seja uma newsletter, tudo. O resto é essa coisa de Facebook, de rede social, que está tudo misturado. Tem coisas boas, é um varejão. Você acha que o mundo está mais violento ou a gente tem a sensação de que ele está mais violento? Nós temos... não, é sensação. A coisa elementar que você tem nos Estados Unidos é assistir uma televisão, noticiário local. Às 11 da noite você tem noticiário local, você mora em Chicago, Nova York. O mundo está acabando, né? Ali
sabe, um banho de sangue eterno. Sim. E a gente sabe que o crime está caindo nos Estados Unidos, mas as pessoas acham que está piorando. Não está piorando. Então, você tem as percepções das coisas que acabam virando a realidade das pessoas, que está errado. Em tudo que você faz nos Estados Unidos hoje, tudo virou uma coisa de percepção. Então, se você perguntar assim, quando era o governo democrata do Biden, né, como tem economia? O republicano do Trump já está uma porcaria, agora inverteu. Se você... Então, você imagina, como que isso pode mudar a sua sensação do teu bem-estar material em função da sua bandeira partidária? Mas que é o problema da polaridade. Assim. Claro. Então, acontece porque tudo isso. Fica polarizado. Tudo acontece isso. Então, informação virou essa coisa de acordo com sua cor, ou essa coisa de você ser bombardeado por sensacionalismo, que é o caso do crime, sabe? Tudo vira a história elementar, né? Então a gente pode inferir, por exemplo, que certa parte da imprensa tem responsabilidade sim nessa questão da incrementação da polarização da discussão. Claro, evidente que tem. Evidente que tem. E insufla, você pegar, eu falei rapidamente, a gente conversou do Trump, sempre teve uma relação de sinergia entre o Trump e a imprensa. O Trump sempre foi bom para a imprensa e vice-versa. Ela é uma simbiose, né? Lógico, total. Lógico. E aí você pega um dos motivos do sucesso do Trump, é como ele conseguiu sempre manipular o cara que veio, de onde que ele veio, sabe? O cara que sempre viveu de autopromoção. Claro. Então ele soube manipular a imprensa como ele quer. Em todas as décadas. Utilizando a etiqueta da década. Isso que é impressionante. Desde o tabloide de Nova York, no começo dos anos 80, para depois a imprensa. Quando a questão do mulherio, que na época era bacana, hoje que é o fim da picada, ele já migrou. Total. É impressionante. Ele, como comunicador, não tem dúvida que ele é um cara tecnicamente brilhante. Nesse ponto, ele e Obama vêm por lados opostos, mas se encontram mais ou menos no mesmo lugar. São duas pessoas com excelentes narrativas. Impressionante. O Obama subiu na vida, politicamente, graças à sua narrativa da sua vida. Uma vida diferente. Sim. Sabe? Toda a vida dele, sabe? Claro. E meu pai do Quênia, meu pai negro do Quênia, minha mãe branca do Kansas. Sabe? A sonoridade Quênia, Kansas. Não, e um domínio da plateia e do ambiente que é os dois são impressionante. Sabe, os dois grandes e de comunicadores. uma autoestima os dois, que olha... Se diz aquilo total. Impressionante. O Obama mais com a falsa modéstia, né? Sim. Cada um no seu estilo. Mas só o jeito de andar seja... O Trump não tem filtro, não tem vergonha. É um cara sem vergonha, no sentido... Não estou nem discutindo ética. É isso. Eu sou o que sou narcisista, eu sou o umbigo, eu sou o centro de tudo. Tudo de bom que acontece, eu que consegui. E se você se incomoda, sai da minha frente. Ou eu atropelo. Ou te atropelo, o melhor exemplo. Exatamente. Não tem... A gente começou um pouco falando das nossas raízes, que acho que é legal resgatar, porque assim, quem é hoje da comunidade judaica vive momentos diversos, que passam por insegurança, que passam por resgate, que passam por revisitar certos traumas, que passam por se autodeterminar, que passa por querer sair de um lugar de que antes era vítima e hoje quer falar, quer se colocar, não quer se esconder. Que, por exemplo, quando a gente fala da geração dos nossos avós, dos nossos pais, não fala para ninguém, cuidado, nunca mostre sua identidade, sempre tenha seus documentos preparados, nunca dependa de ninguém. Tem um pouquinho de joia em casa, um pouquinho de joia para poder fugir. Um pouquinho de joia para poder fugir, bens que você possa lá vender, trocar e etc. e tal. E fique esperto com o governo, com vizinhança, com quem está comentando, porque se em 5 minutos a gente tem que sair daqui, não crie raízes. E aí a gente viveu décadas, que é incomum na história da humanidade, de, entre aspas, pelo menos no Ocidente, a mais absoluta paz. E todo mundo se acostumou com isso. E começou a achar que isso é normal, minha opinião. E agora a gente está começando a ver um mundo um pouco diferente. Como é que você, como judeu, membro da comunidade judaica, com essa vivência ainda maior do que eu e mais informação do que eu e que a média em função da tua atividade, enxerga o mundo atual? Quer dizer, como você enxerga o mundo atual e quais são os seus sentimentos em relação ao que está acontecendo? Eu sempre me expus como, na minha condição, que eu nunca neguei, de judeu e sionista. Eu sou um judeu sionista. Eu sou um produto do movimento juvenil sionista da CIP, que tinha no Antônio Carlos. Você morou em Israel? Não, eu conheço Israel, não morei. Conheceu Israel? Conheço, eu tive Israel, mas eu sou um produto do movimento juvenil sionista, eu sou um sionista.
eu até uma certa idade, sabe, eu vou ou não vou embora para Israel? A palavra, para quem não conhece, é aliá. Sim, Você, né? claro. Eu acabei, mas nunca, eu tenho, é como eu digo, o sionismo foi meu primeiro e último ismo. Foi o primeiro e vai ser o último. É uma coisa que eu não abro mão, sabe? Então, como jornalista, eu tive posições, digamos, de protagonismo, eu nunca escondi. Então eu senti uma certa agressividade, que eu não me escondia, eu me expunha, eu nunca me envergonhei disso, eu não escondia. Então eu sempre, nunca foi uma coisa maluca, nunca fui agredido fisicamente, mas sempre fui insultado na vida, especialmente depois nas redes sociais, que é um vale tudo. Então, mas o que aconteceu depois do 7 de outubro de 2023 foi numa escala que claro que eu fiquei chocado e só reforçou minha identidade judaica. Sabe, aí você falou das nossas gerações, dos nossos avós, eu entendi melhor a paranoia deles, que era saudável, sabe, essa inquietação, essa preocupação. Eu não vou chamar de falsa segurança que a gente viveu em algumas décadas, ainda mais numa sociedade que é muito mais fácil ser judeu nos Estados Unidos do que no Brasil, porque é uma comunidade muito poderosa, grande, sabe? Que inclusive jargões, inclusive, da cultura judaica Total, são utilizadas, as expressões são utilizadas no dia a dia, nos principais filmes. E eu moro na região de Nova York, na grande Nova York, na área metropolitana de Nova York. Sabe, eu moro no meu estado, no New Jersey, tem 500 mil judeus. Pois é. Sabe, onde que eu moro, nos feriados judaicos não tem escola pública. Os feriados judaicos é escola pública. Então, é um país que você sempre chega no aeroporto, você tem lá Happy Holidays e você tem Happy Hanukkah. Tudo. Então, que nem minhas filhas, o círculo social delas era judaico não por escolha, era meramente demográfico. Claro. Não tem como, de faculdade. Então, mas foi um trauma, deu uma sensação e que só agravou. Então, se você pegar objetivamente, a gente cresceu, pega nossos pais, avós, acostumados com o antissemitismo, um ódio ao judeu, que a gente pode chamar veio da direita. E, de repente, você sente agora dos dois lados. Então, sabe, vem de tudo quanto é lado. Sim. O anti-Israel, o anti-sionismo, que no fundo é antissemitismo hoje em dia. Claro, o que é que eu falo? Assim, em casa, para explicar, por exemplo, para o meu filho, aqui em casa, fala assim, o anti-sionismo, ele é o lencinho umedecido do antissemitismo. É para você disfarçar, dar uma limpada. Em termos didáticos é muito simples. Se você acha que tem judaísmo, é uma religião, mas é um povo. Nós somos um povo. Tá? Puro, impuro. Nós somos o povo, além de ser uma... E que tinha um país, tinha uma nação, tinha um estado, uma terra. Né? Basicamente foram expulsos, alguns nunca foram embora. Então, o povo judeu quer voltar para casa. Então, se você nega um Estado a esse povo, você está negando esse povo. Então não é uma questão política, não é contra a ideologia sionista, é contra o povo judeu. Se você é contra o povo judeu, isso é antissemitismo. Se você nega o direito do povo judeu à sua autodeterminação, isso é antissemitismo, não tem como fugir disso. E você tem a inversão do Holocausto. Total. Você tem a inversão do nazismo. Total. Que no caso da direita, é muito comum, havia a negação do Holocausto, a minimização do Holocausto e a negação. No caso da esquerda, hoje, é uma coisa marota, que é uma inversão. O que é a inversão do Holocausto? Israel é o novo nazismo. Gaza é Auschwitz. Sabe? Isso não é história. Quem já teve em Auschwitz, como vocês querem discutir horror humanitário? Está lá, não vou discutir. Claro, ninguém quer ver ninguém morrer. Não, mas, sabe, Gaza, sabe? Ou seja, os judeus querem praticar o genocídio. Ou seja, você atribui ao judeu aquele papel do vilão do qual o algoz do judeu. Então, essa inversão do Holocausto. Isso que ele passou a ser visto como um novo algoz, o novo nazista. Então, vem dos dois lados. Não sumiu o velho antissemitismo, está lá na direita. Que é o que a gente achou que tinha sumido, ou pelo menos eu, ou alguns. Não, eu nunca tive... Não que tinha sumido, mas tinha diminuído. Estava lá. A gente não vivia isso. E tem os dois. E sempre, sabe, é o canário na mina, o judeu. Sim. Sempre vai começar a ter problema econômico no mundo, é o judeu. Então, fica aquela coisa maluca, né? Os judeus, hoje em dia você tem setores da direita que reclamam de Israel. Por quê? Não temos que ajudar Israel, eles que se virem, o problema dele. E não dá, porque
os judeus controlam a mídia, controlam os bancos. Então, aquele discurso ainda existe. E tem o discurso da esquerda que trata os judeus como os novos nazistas. Sabe? Então, eu senti isso numa intensidade, e aí você foi vendo as coisas complicarem, especialmente nos Estados Unidos, nos últimos meses. Teve o primeiro trauma do 7 de outubro, que são os atentados. De repente, você... No dia 8 de Total. outubro, você Nas tinha universidades. marchas organizadas Claro. e protestos nas universidades que já estavam sincronizados, Total. na minha opinião, e arquitetados antes. Total, não, Já foi um sabiam negócio... dos foi- ataques, já estavam com as placas prontas, Foi horrível. impressas. Foi, você Já estavam com o slogan From the River to the Sea reavivado. não ele teve sempre existiu. nem, assim, teve uma solidariedade pro forma às vítimas, né, ali das comunidades, que ironicamente eram judeus de esquerda, eram os Sim. kibbutzim. Caras que estabeleciam um diálogo com Gaza. Exatamente. Eles mataram... Você tocou num ponto fundamental. Para quem não conhece, Israel foi formado por um cara, um polonês chamado Davi Ben-Gurion, socialista, trabalhista, que tinha uma ideia socialista de Israel que seria habitada por kibbutz ou kibbutzim. que é são uma esses cooperativa que todo mundo é comum. A terra Exato. pertence Você a todo é mundo. bom tecelão, você vai tecer, eu Isso. vou plantar, o outro vai... É isso aí. E era tudo pertence a todo mundo, divisão dos... Né? E essa foi a estrutura, que era uma mistura de socialismo com segurança. Então fizeram um cinturão de kibbutzim justamente para povoar, e para garantir as fronteiras do Estado. Essa é a história de Israel. Então os caras hoje, é muito curioso também os outros lados, né? Hoje Israel virou uma espécie de xodó de gente mais conservadora, né? Sim. Ele também é um choque para esses caras de realidade. Não, mas Israel começou como socialista. Sim. Sabe? Porque realmente hoje virou uma manobra política, né? De política, digo assim, de polaridade política. Israel mudou, evidentemente, depois do Ben-Gurion, que chegou... Claro, no hoje é um século, polo tecnológico, absurdo. a ideologia mudou. Das liberdades sabe, de gênero, sexuais. Que era... O Ben-Gurion que era um cara que não era religioso, hoje é um país bem mais religioso. Os outros, sabe? É uma sociedade plural. Israel é plural. Você tem de tudo em Israel. Agora, assim, como é que Israel foi cair, ou a comunidade judaica foi cair nessa narrativa do branco opressor que ocupa território e tudo mais? De onde vem isso? Da universidade. Foi uma coisa acadêmica, começou em academia. Esse discurso maluco, né? Se você fizer teu exame de DNA, sabe, você veio da onde? Você acha que veio da onde? Você veio do Oriente Médio. Minha família só foi jogada na Europa. Evidente que... Porque as pessoas têm essa ideia de que assim, os problemas para os judeus, ou a perseguição com os judeus, aconteceu só na Segunda Guerra e daí surgiu Israel. Claro. A perseguição aos judeus, ela é milenar. Bilenar. 2 mil anos. Escravo aqui, escravo ali, joga ali. Mas é essa pirâmide. narrativa se consolidou. Uma mistura também, sabe, de anti-americanismo muito forte. E como, especialmente depois da Guerra de 67, Israel e os Estados Unidos ficaram aliados muito próximos. Então você bolou no mesmo pacote. É o títere do imperialismo, do colonialismo branco, sabe? Que é o maior insulto para um judeu, né? Na verdade, a gente foi para campo de concentração justamente porque a gente era não era da raça ariana. Não era da raça ariana. Então, como volta aquilo que a gente fala, a gente toma dos dois lados. Né? A coisa mais um insulto, né? Nós fomos para as câmaras de gás porque nós não éramos brancos, sabe? E essa ironia. E é um povo plural como outro qualquer. Tem judeu comunista? Tem. Tem judeu fascista? Tem. Claro que tem. Tem judeu ateu? Tem. Tem parente bom, tem parente evidente, ruim, qualquer tem povo, amigo plural, que te traz. Sabe? Tem É como qualquer povo. Claro, então, exato. E fica com esse estereótipo que pegou na ignorância acadêmica e virou esse discurso do judeu colonial, como colonialista. Como pode? Vamos discutir? Não vamos discutir agora. Quer discutir Cisjordânia? De que, tudo bem, eu acho legítimo. Sabe, você criticar Israel por si não é antissemitismo. Você criticar a política de Israel... Exato, ninguém está acima de qualquer crítica. Pelo amor de Deus. Netanyahu não está acima de qualquer crítica. Sabe, como o contrário, mas aí fica, mas do outro lado vem essa questão. Você, quando você está criticando, você mistura tudo. Vocês, judeus, como se você, Fábio, eu, Caio, fôssemos responsáveis pelas decisões do governo de plantão em Israel. A mesma coisa, você é brasileiro, você é responsável pelas decisões do governo brasileiro, eu, que sou americano também, sou responsável pelas decisões do governo americano, não. Então você vai ter ódio dos americanos porque o presidente é esse, ou o presidente do Brasil é aquele, não. Mas no caso dos judeus, é isso.
você acaba tendo ódio dos judeus em função da política externa do Estado de Israel. Sabe, você pega... Por que ninguém marcha pelos sudaneses? Não vai marchar. As pessoas marchavam pelos sírios O que que morreram aconteceu na na Índia com o Paquistão? Alguém vai falar alguma coisa? Não. Sabe? Você marcha... Quem marcha pelos ucranianos? Ninguém. Tá todo Quem mundo... faz camiseta, quem faz bandeira? Não tem, Ninguém faz. Não tem. Então, Ninguém menciona um ai. essa obsessão... Eu sou um jornalista. A obsessão que existe com a questão palestina, para mim, eu fico apoplético. Eu, como jornalista, é tudo, sabe? Um foco... Mas isso sempre foi assim? Sempre. Agora isso está no foco, Anos, mas sempre foi assim. Há muitos anos. Sempre. Israel é uma obsessão há décadas. Há décadas. Mas você acha que principalmente pelo fato dos vizinhos não aceitarem a existência do Estado até hoje, muitos dos vizinhos? Isso, em parte, e porque isso não é tanto na região, que é uma coisa bizarra, né? Que até as coisas mais elementares do mundo, quando você vê no Brasil, sabe, a extrema esquerda brasileira, que tem gente transgênera, tem gays, apoiarem o Hamas. Os São caras que atiram... Aquelas caricaturas que seriam jogadas do telhado, sabe? Mas sabe o que é isso, assim? É o que ele fala. Não, tem muita gente que fala assim, né? Como uma feminista pode apoiar... Não, são pessoas ignorantes, elas não sabem o que estão falando, não. São pessoas extremamente perigosas. Aí não dá. E olha que eu sou um cara mais à esquerda. Sim. Mas hoje, politicamente, no caso brasileiro, para ser muito sincero, eu sou um órfão. Mas hoje a esquerda, ela envergonha quem é de esquerda. Claro. Originalmente. Se você é de esquerda, você fica envergonhado. Sim, porque Tem você uma tradição abraçou a humanista, esquerda claro. por outros valores. Solidariedade, humanismo, Claro. não ódio racial. Sim. Porque isso é um ódio racial. Claro. Você tá, sabe, você tá... Tudo isso é um absurdo. Exatamente. Ou E seja, rasgam tudo isso. Então, por exemplo, quando a gente fala, o pessoal que fala, por exemplo, diversidade, inclusão, etc. Normalmente quem que é? O pessoal esquerda, né? Que de certa forma está ali, não vou dizer abraçado, mas está ali conjunto com a agenda woke. Claro. Né? E assim, o que tem de woke e o Israel moderno é absurdo também. Tem muito, né, dos valores woke. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, quando a gente fala de igualdade de gênero, quando a gente fala de LGBTQIA+. Então, um choque. Depois, meados de junho, né? Então, antes que novamente começou a guerra Irã-Israel, o que aconteceu em Tel Aviv? Uma das maiores paradas gays do mundo é em Tel Aviv. Sim. Então as pessoas não sabem que uma das maiores paradas gays do mundo é em Tel Aviv, que fica cancelada. Mas, Caio, se você pegar hoje o Mapa Mundi e levar num encontro dessa turma, eles não vão saber dizer onde fica Israel nem a faixa de Gaza no mapa. Não sabem. Até porque Israel, para quem pegar o Mapa Mundi, é muito pequeno, mas curiosamente é a grande fonte dos problemas do mundo. Eu vi reportagem na televisão americana incríveis, né? E nessas passeatas do From the River to the Sea, assim, que rio? Que mar? Não sabiam. Não é o Mar Vermelho? Não sabe. Não sabiam que rio? Rio Eufrates? Não sabiam do que se tratava. Gritavam o slogan com total ignorância geográfica. Não sabiam que mar é esse. Não tinham noção de onde que vinha. Você grita um slogan, vira uma coisa vazia, que é um slogan. Slogan é uma coisa vazia. Sim. Sabe, tem essa questão. Então, é vergonhoso para a esquerda, não só esse ódio racial, mas sim cerrar fileiras com ideologias de ódio, homofóbicas, misóginas. Você se alia a esse tipo de pessoal. Você acha que tem retorno, por exemplo, do que aconteceu com a Europa? Eu acho um pouco perigoso a associação direta com a Europa nos anos 30. Eu acho que tem uns motivos para alguma inquietação. Alguns motivos para uma inquietação. Porque a gente vê, por exemplo, com esse fenômeno da Europa todo, a invasão, a cultura do Islã e tudo mais, etc., imigração e tudo mais, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando aqui. Eu entendi o teu tom, por quê? Porque a gente começa a ver nesses lugares um despertar de um nacionalismo extremamente perigoso. Também. De extrema direita. Então não é isso que a gente está falando aqui. Né? Você não pode ter um discurso, sabe? Aí, se quiserem me chamar de woke, eu sou. Sabe? Você, de um lado, então você pega setores da... Eu falo uma coisa muito mal, uma frase de efeito do slogan, que eu acho até bom, que eu sinto muito, que é o seguinte. Até porque nós aqui somos imigrantes. Então você, hoje em dia que você tem uma... É muito comum uma ideia, um certo setor de direita, amar Israel e odiar os judeus ao mesmo tempo. Exato. Então não é que você... claro, eles substituíram os judeus pelos muçulmanos. O ódio antissemita. Então você pega a transformação, a metamorfose de alguns partidos, que o caso mais clássico foi da família Le Pen, que o fundador Jean-Marie Le Pen
era um antissemita que trivializava o Holocausto. A filha Marine Le Pen deu uma limpada nisso aí, deu Passou uma o depurada, desse... passou e trocou o alvo. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a Europa é um lugar muito mais complicado do que os Estados Unidos e o Brasil para assimilação de outras religiões, de outras etnias. De fato, aqueles problemas seríssimos da Europa de segunda e terceira gerações de imigrantes que vieram da África do Norte, do Oriente Médio, etc., de derreter naquela cultura local. Então tem problemas, não vou negar os problemas, mas tem que tomar muito cuidado com as vacinas que você usa, que pode ser um veneno. Quer dizer, para combater. aquele papo do americano do be careful what you wish for. Sabe, porque... E no caso americano é a mesma coisa hoje em dia, que está, sabe, vamos discutir problemas. Eu acho que foi um erro do governo Biden, abriu a fronteira demais. Agora, eu acho que o Trump está fazendo a pancada que ele está dando, um discurso realmente assim, virulento, que é um país de imigrantes. Então, ele tem um discurso anti-imigrante. Diz, não, nós estamos contra imigrantes ilegais, mas é um país que hoje não é muito receptivo ao imigrante. Ações necessárias, mas com um discurso perigoso, que causam a tal da violência. Discurso perigoso e eu acho que ações extremadas, algumas ações, você quer advogar, ao arrepio da lei. Ao arrepio Gostou? da lei. Essa você não via com tempo. Que coisa. Arrepio da lei é uma boa expressão em português. Sabe, negócio de repente, pegar um cara na rua e ele tem uma cara latina, não sei o quê, põe lá, enfia num avião e manda para El Salvador, lá para um gulag de El Salvador, e depois descobre que o cara não está com status legal. Para depois ver. E como vai achar o cara lá no gulag Salvador? Sim. Então tem esses problemas, existe uma truculência nessas ações, mas é a realidade. Você falou, você pega o Trump hoje em dia, as pesquisas de opinião pública, o ponto que ele está numa situação positiva junto à opinião pública americana é linha dura com a imigração. Então, ele farejou para onde que o país queria ir. Eu ouvi outro dia tem que alguém fez na Europa não acontece a mesma coisa. Né? Um jornalista americano, eu ouvi ele falar o seguinte, a ciência do Trump é trabalhar sempre no 80-20 e saber entender o que é 80 e o que é 20, e ele trabalha sempre no 80. É isso aí. Então, assim, às vezes o 20 faz mais barulho que o 80, mas ele consegue identificar o que o 80 quer. E ele faz o que esse 80 quer. Ele, politicamente, assim, o termo direto, ele é um bom demagogo. Então ele tem isso. E tem uma, sabe, então é isso aí. Então o país está no momento... Então, os anos 30, então você, de um lado você vê esse perigo de antissemitismo voltar, mas você também vê uma espécie de aversão em geral ao outro, ao estrangeiro. Sim. Em geral. Ao diferente. Então, hoje é o judeu que... Sabe, vai sobrar para todo mundo. Então, claro. Sabe? Que é o canário. Primeiro vai o canário. Exatamente, o canário na mina. Sabe? Então tem esse problema, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com as associações. Mas eu acho que a sociedade, especialmente americana, ela é mais robusta do que as sociedades, como a Alemanha estava nos anos 30, muito fraca, Sim. Sabe, ter perdido a guerra. Os pilares, a própria Constituição. Estava tudo, sabe, muito frágil, atrofiado. Então, eu sou um otimista no caso americano, é uma sociedade capaz de autocorreção, ela tem essa autocorreção. Então, eu acho que a própria sociedade, ela consegue mais ou menos restringir esses excessos. Fazer um heading aí desse... Agora, sim, por exemplo, quando eu olho para o Partido Democrata americano, eu vejo ele sem conseguir sentir a temperatura da rua. Está perdido, está muito ruim. Isso nunca aconteceu. Acontece. Quer dizer, nunca aconteceu uma palavra muito pesada, até porque eu não vivi acontece, lá. Você viveu muito lá. Mas parece desconectado da realidade. Como é que você acha que um Partido Democrata consegue competir? Houve uma inversão incrível de valores, né? Porque eu chamo, como o meu rótulo para o Trump, ele chama de plutocrata populista. Plutocrata porque populista. Ele é um bilionário, não tem tanto como ele fala, mas ele... Sim. Agora ele tem mais... o que ele deve de imposto? Não, agora ele tem mais porque ele mistura o público-privado, os filhos fazendo negócio pelo mundo inteiro. Todo mundo quer fazer negócio com a família porque ele é o mais poderoso do mundo. Catar. Mas o fato é que o Partido Republicano se tornou hoje o partido da classe trabalhadora. Ele é o partido da classe trabalhadora, enquanto o Partido Democrata virou um partido elitista. Elitista branco. Tem um setor... O Trump conseguiu, ele é muito mais... A coalizão do Trump é muito mais multirracial. Ele provou nas eleições. Sim. Tem voto negro, voto latino e tal, né? Enquanto o Partido Democrata ficou muito
A divisão americana é muito mais, hoje, educacional do que de classe ou de raça. Então, quanto mais educado você é, mais democrata você vai ser. Então, essa acusação de elitismo pegou no Partido Democrata. Essa causa woke, sabe? Ele se distanciou das aflições do dia a dia do americano que busca no Trump o salvador, o solucionador dos seus problemas. Então, tem que ter protecionismo? Vamos ter. Vamos fechar a fronteira, fazer tarifa. Que tem um woke revolucionário nisso, não tem? Não, agora é o contrário. O woke agora é o contrário. O woke é o contrário. É o contrário. Se criou um novo woke. Sim. É uma contra-revolução, que acaba tendo, Claro. como qualquer revolução, tem a Sim. e os Aqui, Então, ele é um partido que eu falo sempre, escrevo. Hoje em dia, eu não chamo mais de Partido Republicano, eu chamo de PT, o Partido Trumpista, que é um partido da classe trabalhadora. A classe trabalhadora americana, no começo era só branco, mas não é mais só branco, ou seja, teu nível educacional é menor, você vai ser mais alinhado com o Trump. E provavelmente pessoas que votaram muito no Obama. Teve uma transição, Teve. tem um setor que... Isso aconteceu também na Europa. Muita Porque gente essas pessoas não estavam ali soterradas e de repente Não, saíram não. do nada. Na Europa aconteceu a mesma coisa. Você vê na França, tem gente que votou no Partido Comunista e depois votou na Marine Le Pen. E também tem uma coisa curiosa, no caso, o Trump exibe uma espécie de masculinidade, assim, né, meio... Que é o contra o woke, de certa forma, Exatamente. porque o woke Houve machucou muito esse homem Machucou branco. porque também, aí é uma coisa de, como se fala em português, uma palavra que eu acho horrível, empoderamento feminino. As mulheres subiram na vida, se educaram mais, ganharam posições no mercado de trabalho, isso intimidou muitos homens. Acho que não é só a ascensão delas, é o discurso que foi usado. Também. Esse discurso, então, se você pegar pesquisas eleitorais da eleição do ano passado, o Trump teve uma posição, ele ganhou entre homens brancos, especialmente jovens, enquanto os democratas ainda é um partido, digamos, como se diz, é Vênus e o Trump é Marte. Eu tive numa reunião hoje com um cliente, e ele falou assim, olha, eu tenho filhos de 16 anos e eu fico impressionado como eles, os amigos deles tal, têm comentários, porque assim, eu, pai, sou liberal. Falou. Liberal do ponto de vista econômico. Tá? Como eles são à direita, esses moleques. Claro, os jovens são cada vez mais porque conservadores. É um contragolpe do que essa turma vinha sentindo nos últimos... Total, né? é uma reação. Que o cara já nasce errado, o cara já nasce torto, ele é o problema do mundo, ele mal aconteceu. Então isso volta... E você provoca o nosso primeiro sacação... Tem que entender esses fenômenos. Ficar só fazendo chacota, ficar apoplético, Trump, sabe? Se você... Inclusive, se você é adversário político do Trump, para você combater o inimigo, você tem que conhecer o inimigo. A coisa que aprendi, uma coisa histórica. Eles erraram muito nessa última eleição. Total. A coisa típica para mim, que eu sempre fiquei fascinado, o Nelson Mandela, na prisão, eu tenho que aprender a língua do carcereiro. Eu tenho que saber conversar com o meu carcereiro. Então ele aprendeu africano. Ele falava com os carcereiros. Eu tenho que conhecer. Se eu quero mudar esse país, eu tenho que entender essa pessoa e tentar buscar. Ele foi um gênio político, tá? Depois as coisas degringolaram. Mas ele em si fez tudo certo. Sabe? Não sei Por falar em gênio político ou não, o Lula 2002 para o Lula 2025, o que aconteceu com esse... Tá velho. Ele tá está velho não só de idade, como de idade, tudo. Ele é retrógrado. Ele é um reacionário. Ele é extremamente retrógrado. Total. Ele não sabe. Imagina, a gente conversou agora no começo de velocidade de informação. Sabe? É muito difícil você, uma pessoa mais velha, você absorver. Ele não absorveu nada. Não é à toa que, por exemplo, já na época de Lava Jato, onde aqueles áudios, aquela turma toda foi pego naqueles áudios, etc. e tal, você percebe que eles estavam completamente desconectados da realidade e do perigo que era, inclusive, utilizar aqueles áudios para falar de coisas extremamente graves. E a arrogância até nisso. Fazendo, vamos falar. Imprime aí no Diário Oficial, bota o Lula de ministro para ele não ser preso. Mas foi o que... Porque é um cara que não é versado em tecnologia e não estava entendendo o que estava acontecendo com o mundo. Que você pode estar num lugar e você pode ser fotografado por um celular. Mas ele ganhou a eleição. Foi muito mais, sendo meio óbvio no Brasil, foi muito mais uma aversão ao Bolsonaro do que uma... Claro.
Como no caso do Trump. Aliás, um está lá por causa do outro e o outro está lá por causa do Evidente, eles se retroalimentam. Exato. Como Se não encontram no tem- mesmo lugar também. E coisas que a gente passou nossas gerações, nós vamos sentir, sabe? Não tenho dúvida que o que contribuiu para a derrota do Bolsonaro e também para a derrota do Trump contra o Biden, não tem a menor dúvida, uma posição anti-ciência, que é outra coisa complicada. Qual a fronteira entre você não ser woke, que é uma coisa meio chacota, e ao mesmo tempo ter uma aversão à ciência? A ciência tem que mudar, ela tem que, você tem que questionar a ciência, Claro. mas no caso começou a ter uma aversão à ciência com C maiúsculo, sabe, na questão E do uma Covid. falta de empatia e de Total, empatia inteligência pessoal. emocional Essa parte e a parte em si, sabe, esse discurso, inacreditável. sabe, vacina e tudo desinforma. Você pega desinformação para mim, vacina é uma coisa, para mim eu tenho um negócio, uma mistura de... Te pega num... sabe? Pega ainda mais. Eu acho que essas coisas, Covid, a epidemia, o que aconteceu, a pandemia é uma coisa que a gente ainda não... É muito perto, né? Para cair a ficha. Mas não tem a menor dúvida que, em termos eleitorais, contribuiu. Deu muito voto de um certo setor, mas os votos contários foram, obviamente, maiores. Né? Para não abusar do teu tempo e finalizar, Não, aliás, tá uma delícia essa conversa. Um Pra pouco quem caótica, né? Não, mas assim que é gostoso. É de camerino, a Eu droga limeira. tô chocado. Não é? Quando a gente gosta muito aqui de ter fontes de inspiração. Nesse mundo direita e esquerda, que não se estabelece mais diálogo, etc. Então, de certa forma, a gente fica com fome de informação, com lastro, né? E saber olhar os lugares certos. E ninguém melhor do que você para, de repente, com responsabilidade clara até onde você quiser, indicar leituras interessantes, documentários interessantes, séries interessantes, porque o nosso público é sempre ávido por esse tipo de material. Tá. O que você tem lido? Onde você vai buscar? O que você recomenda para que alguém que esteja nessa aflição de querer entender a dinâmica de mundo hoje? Que um dia está Israel e Irã, outro dia é Sudão, outro dia é Ucrânia e coisa, se isso vai eclodir numa terceira guerra mundial, o que o passado tem a nos ensinar, quem está falando realmente o que é correto e que pode prever mais ou menos o que vai acontecer, apesar de ser de certa forma imprevisível. Eu estou numa fase... Eu estou lendo muita biografia hoje em dia. Então, todos esses personagens que a gente conversou, por exemplo, um dos meus heróis, tudo, é Ben Gurion. Sim. Eu acho que a determinação dele, que até temos um certo fanatismo em alguns momentos, falta de escrúpulos, sabe? Ele tinha uma causa correta, ele é meu herói. Ele foi o cara que fundou Israel. Então, todo mundo que quiser ler qualquer biografia... Biografia do Davi Ben Gurion. Mandela é outro exemplo para mim, sabe? A capacidade do Mandela de superar o que aconteceu com o Mandela. O cara que esteve na solitária, preso, e soube fazer uma transição. A gente fala em polarização, sabe, nem tudo deu certo, mas a visão dele, para mim, é fundamental. Sabe, essas pessoas, Ben Gurion, a determinação desses caras por caminhos diferentes, de construir, ou reconstruir, no caso do Ben Gurion, reconstruir a pátria do povo judeu. O Mandela de finalmente construiu um país que, de certa maneira, ele queria fazer um país multirracial. É complicado, minoria branca, mas ele soube negociar uma transição. Então, esses personagens, para mim, são fundamentais. Esses americanos, nenhum deles me impressiona muito. Obama nunca me impressionou muito. Me fascina a narrativa dele e tal. Mas as pessoas que conseguem ter essa determinação de lutar por sua causa e construir conselho. E uma coisa que é muito difícil, no caso do Mandela, que é a coisa que a gente conversou várias vezes sobre isso hoje, que é polarização. Você superar essa polarização é fundamental. Que você tem poucas... No caso, obviamente, do Trump, ele não tem isso. Ele não é o líder do país. Não é. Ele é líder de uma facção. Ele tem a base dele. Ele é líder do movimento. Ele fala para a turma dele. E você tem que aderir à turma dele. Assim como hoje no Brasil você tem um Lula que fala para a turma Não é, dele. o Bolsonaro, não são modelos para mim. Eu prefiro falar quem não é modelo do que quem é modelo para mim. Esses personagens não são. E eu estou muito, sabe, você me pegou numa fase da minha vida, em função do que está acontecendo no Oriente Médio, eu estou muito obcecado com esse assunto. Olha, eu também. Então, pode ser muito honesto. Sabe, isso aqui eu sei que é uma conversa ampla, e de repente dizer que meu modelo é um cara chamado Davi Ben Gurion, que muita gente nem sabe quem é, para mim ele é meu modelo. Mas é um resgate importantíssimo. Para mim é fundamental, porque ele resgatou o meu povo, sabe? Ele construiu o meu Estado. Então, e ele é uma lição, inclusive, sempre foi para os palestinos que querem construir um dia um Estado,
Sabe, não adianta você tentar simplesmente destruir outro lado. Exato. Israel está lá para construir uma nação, construir e começou, um como Estado. a gente começou. Ele construiu primeiro as bases da sociedade, o kibbutz, a agência para trazer os imigrantes, os sindicatos, sabe? Ele construiu. Já existia um Estado antes da fundação do Estado. Ou seja, era um cara de governança. Já, e não adianta você. Sem o business estar pronto, já tinha e governança. não ficar só no vitimismo ou de destruir outro lado. Sabe? Era uma coisa complicada, ele entendeu que não tinha espaço para um país só, para os dois povos. Então, nós vamos ser vizinhos, sabe? Vamos aprender a se tolerar, mas não vamos ter fantasia de ter um país só, não adianta. Num lugar super complexo para plantio, Evidente. para construir tudo, qualquer coisa. Para sabe? quem Então, não pra conhece, é mim, um lugar árido. Total. É um milagre agrícola. Exato. Inclusive, na época, na escolha ali do lugar, etc., não era a melhor opção. Eu tive uma experiência, o ano passado, eu fui para Israel, depois do 7 de outubro, e eu visitei o kibbutz Niroz. É o kibbutz que teve, em termos percentuais, 1/4 dos moradores foram mortos ou sequestrados. O kibbutz fica a 1,5 km de Gaza. Foi um horror. Eu estou lendo agora, desculpa te interromper, aquele livro, o último lançado agora do Douglas Murray, Sei. que fala dos cultos à morte e fala muito de Niroz. Eu estou lendo esse Niroz é livro. um negócio. E Niroz está tudo destruído. Quando eu fui, imagina, eu fui o ano passado, fui 5, 6 meses depois do. E ali é deserto, é o fim do mundo. E tem um bosque. Ali é um modelo botânico. E por uma razão, os terroristas e aquela massa que entrou, está tudo destruído. O refeitório, e o bosque foi preservado. Sabe, isso para mim era um milagre. Aquilo é o milagre de Israel. O bosque está ali ainda. O lugar é horror, sabe? Dá uma certa placidez. E quando eu fui, está tudo ainda, a cena do crime ainda está mais ou menos fresca quando você vai lá. Sabe, tudo destruído, cheiro, sangue, tudo está horror. E tem um bosque ali, eles tem um bosque. Sabe? Esse milagre, no meio do deserto, fizeram, sabe, essa coisa. Porque meu pai sempre falou para mim, existem propostas, a vida inteira, desde criança, tem propostas de Israel, de tecnologia israelense, de resolver a questão da seca no Nordeste. Mas ninguém tem interesse em resolver. E tudo é curioso. E você tem que ler coisas. Só mais o livro que eu estou lendo nesse momento. Estou em biografias, por exemplo. Eu tenho uma formação como jornalista e mais jovem, que um presidente muito importante na minha época era o Reagan. Uhum. Obviamente, como era um cara mais à esquerda, eu tinha uma aversão ao Reagan. Então, eu li uma biografia incrível do Reagan agora, que vê um quadro muito mais complexo, que você passa a respeitar. Então, acho que maturidade é você aprender a entender melhor as pessoas, que em um momento da sua vida você tinha uma aversão, você não precisa chegar a gostar, mas você tem que aprender a entender melhor. E como você falou, e tentar entender o outro lado. Tem que conseguir estabelecer diálogo. Porque, curiosamente, você tem que fazer a ponte. Ele não foi apresentador do Aprendiz, como o Trump, mas era um cara de televisão, de ator. Sabe? Eu não vou discutir agora o impacto dele, mas pode ser que daqui a... Sabe, o Reagan foi presidente há 30 anos. Sabe? Então, minha visão, eu não vou estar aqui daqui a 30 anos, eu acho. Não se sabe. Para falar do... Não se sabe. Para fazer uma nova avaliação do Trump. Sabe. Mas hoje eu consigo fazer uma avaliação muito mais, usando o teu termo, mais temperada, de um personagem histórico. Teve um momento que eu fui mais imaturo. Então você... Não é que eu estou... Você não precisa mudar suas posições políticas, sua ideologia, mas acho que maturidade é um pouco entender melhor. Repertório, né? É isso que a gente está na vida para acumular repertório. Você vai ter que, sabe, volta o Mandela, sabe? Ou uma coisa, um outro herói meu, que para mim é um ano forte esse ano, que vai ser 30, que é o Rabin, sabe? O Rabin foi um cara que disse assim, você negocia a paz, não com os amigos, você negocia com os inimigos. Sim. Então, sabe? Saca Rabin. Sabe, é isso aí, pô. Você tem, sabe, você vai negociar, uma hora você vai ter que negociar. Ou você vai ter que, vai ser uma destruição, às vezes, mútua, ou você vai ter que chegar um momento que você vai ter que dar a mão. Extremamente generoso, sabe, nas suas propostas. Claro. Sabe, mas o ponto, ele chegou um momento, ele fez uma... É isso aí. Eu não sou amigo do meu inimigo.
Mas eu tenho que fazer um acordo com o meu inimigo. Claro, porque acordo com amigo tá fácil. É claro que é fácil. Aí não é acordo, né? Não, mas... Boa. Super obrigado. Que Não, prazer mas ter o prazer você aqui foi em meu, casa. Foi meu. Você me deve agora mais conversas quando você É voltar verdade. para o Brasil. Não Você precisa me ser deve, diante das você câmeras. me deve um Charlotte, Te devo um Charlotte. um couvert Um e Boa. sobremesa. A única coisa que eu ofereci para ele aqui foi amendoim. Que horror. Mas não quis. Né? Valeu, foi um Obrigado. prazer. Toca Gostei aqui muito. também. Gostei muito. Super obrigado. Mesmo. Ó, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um café com sal diferente, acho que cheio de cultura, de falar um pouco de mundo, de carreira, de uma visão diferente de alguém que tem uma perspectiva plural e de muito repertório, como a gente disse aqui, em relação ao mundo tão complexo que a gente está vivendo. De novo, espero que vocês tenham gostado. Todos os episódios nossos, todas as terças-feiras, às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube. E não perca, na quinta-feira agora também o Café com Sal Expresso, às 8 da manhã, só no Spotify, só áudio, respondendo as perguntas de vocês de carreira e mercado. Abração a todos.